Bom, senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo. E dessa vez a gente vai falar sobre dimensionamento de extintor de incêndio. Isso é uma das dúvidas que muitos profissionais da área de segurança do trabalho, principalmente bombeiro civil, têm um pouco de dificuldade sobre a questão de dimensionamento. Muitas vezes isso acaba acontecendo devido a algumas mudanças normativas ou também pela falta do conhecimento de como buscar a informação. Por esse motivo, estou fazendo esse vídeo de forma bem mais objetiva para estar explicando e mostrando para os senhores como que faz esse dimensionamento. E detalhe muito importante, em cada estado do Brasil existe um conjunto de normas, conjunto de regras voltado para a proteção contra incêndio. As normas de incêndio, elas são estaduais. Cada estado tem o seu. No caso aqui de São Paulo, que é onde eu estou atualmente, a gente temos a instrução técnicas do Corpo de Bombeiro. E essa instrução técnica do Corpo de Bombeiro, ela pertence a uma lei estadual que dá poder para essas instruções técnicas para que seja aplicado nas residências multifamiliares, nas empresas ou qualquer outra área que entra dentro do enquadramento previsto nessa lei, nesse decreto, que é o caso aqui do nosso decreto. O antigo era 63.911, só que ele teve recentemente uma modificação no final do ano de 2024 e passou a ser 69.118 de 2024. Então teve uma pequena mudança de decreto nesse final do ano de 2024. Muda alguma coisa? Sim, muda alguns parâmetros. Porém, na questão de dimensionamento de extintores de incêndio, ainda se mantém o mesmo, tá? Até o presente momento ainda se mantém. Pode ser que tenhamos novidades mais para frente e se tiver, eu vou estar passando para os senhores essas informações. Então vamos lá, relembrando novamente. Proteção contra incêndio, as normas, as leis, no caso aqui, a instrução técnica do Corpo de Bombeiro, que é respaldada pelo decreto estadual. Cada estado tem o seu. No caso aqui, esse decreto que eu acabei de falar para os senhores é um decreto do estado de São Paulo. Cada estado possui as suas normas próprias, porém, muitas se repetem. Traduzindo, a mesma norma que nós temos aqui no Rio, ela pode ser igual o que tem lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e assim por diante. Dentro desse decreto, a gente tem alguns anexos. E esses anexos são importantes para a gente poder fazer o enquadramento da edificação. É claro, tem formas mais rápidas de saber qual é o enquadramento que a sua edificação pertence, se era uma edificação já existente, se era uma edificação que já passou por uma vistoria do bombeiro. Você já tem tudo isso ponto lá no AVCB da empresa. Você já sabe qual é o enquadramento que a sua empresa pertence. Em cima dele você já consegue pular várias etapas. Mas se por acaso você não souber, ou você está fazendo alguma coisa por conta própria, no caso aí ajudando com o comércio, ou até mesmo ajudando alguma residência multifamiliar para fazer o enquadramento, você tem que seguir esse seguinte parâmetro. Primeiramente, você vai lá no decreto. Lá no próprio site do Corpo de Bombeiro você tem acesso ao decreto estadual e lá no decreto você vai verificar os anexos. O primeiro anexo é o anexo A, que fala sobre a classificação das edificações. Baseado lá no KENAI da empresa, você consegue identificar qual é a atividade que a empresa pertence. Em cima disso, você vai lá no anexo A, que é esse anexo que está aí,
e identificar qual é, baseado no que a empresa faz pelo seu KENAI, qual é o enquadramento, qual que é a classificação que ela pertence. Na leitura básica de cada item, separado por letras, você consegue identificar ou achar parâmetros parecidos, na qual você pode levar em consideração para poder dar continuidade no enquadramento da empresa, para poder chegar numa parte que é de extrema importância, que você vai descobrir qual é a carga de incêndio, porque em cima da carga de incêndio, aí sim você vai saber como que você vai distribuir os extintores de incêndio. Agora, se você já tem na sua empresa o AVCB, tem tudo já certinho, você já consegue identificar através do AVCB qual é a ocupação dessa edificação, qual é a classificação que ela possui, qual o grupo dela. No caso, no AVCB desse modelo que eu estou mostrando para os senhores, ele pertence ao grupo A2. Com essa informação A2, com essa ocupação, você consegue ir lá na instrução técnica de número 14. Essa instrução técnica que você vai encontrar lá no site do Corpo de Bombeiro também. Se você não sabe pesquisar as normas do site do Corpo de Bombeiro, tem um vídeo exclusivo só para isso, tá bom? Voltando aqui. Então, lá na instrução técnica de número 14, você vai ver qual é a carga de incêndio pertencente a esse grupo. Entrando lá na instrução técnica, a gente vai ver um anexo. Na instrução técnica de número 14, a gente vai ver um anexo que vai te mostrar as tabelas de carga de incêndio. Essa tabela de carga de incêndio, ele já tem uma, vamos dizer assim, uma padronização para determinada descrição. Então, quando você faz a divisão, quando você faz lá o enquadramento do que, qual é o grupo que a sua empresa pertence, você pega um código que é a divisão dele, que lá no decreto você consegue verificar isso. Lá você vai ver que pertence à divisão A2. Nessa divisão de A2, você vai aqui para a instrução técnica de número 14 e vai procurar no anexo A dela aonde que está esse A2 e se também bate com as informações que você encontrou no início. No caso lá, A2 ele é referente a apartamentos, residências multifamiliar, várias famílias. No caso aqui é um apartamento, divisão A2, que possui 300 megajoule. Megajoule, gente, é uma força, uma energia que emite. É a mesma coisa se a gente for basear em lux, que é aquela iluminação, a força da lâmpada para ele poder clarear o ambiente. No caso aqui, ele é mais voltado no poder da chama. Então, nesse tipo de edificação, apartamentos, na divisão A2, ele possui um poder de 300 megajoule. Para esse tipo de enquadramento, para determinar qual é a carga de incêndio, ele não leva em consideração o tamanho do local, ele não leva em consideração a altura, ele já tem tudo tabelado, pré-definido, porém algumas coisas não são pré-definidas, como por exemplo o depósito, porque o depósito ele pode ser diversos tipos de materiais. Aí existe um cálculo específico a ser executado para poder determinar qual é o megajoule que tem naquela edificação. Então, quando se trata de depósito, tem que ser feito um cálculo baseado pelo tipo de material que tem lá dentro, quanto de espaço ele ocupa, para poder determinar qual é o megajoule daquela ocupação. Depois que você pega essas informações lá na instrução técnica número 14, a gente vai voltar novamente lá para o nosso decreto
e a gente vai para um outro anexo. E nesse anexo ele vai determinar para a gente se esse megajoule ele é alto, médio ou baixo. Então a gente vai entrar lá no decreto, tabela número 3, classificação das edificações e área de risco quanto à carga de incêndio. No caso aqui, a gente está vendo baixo, médio e alto. No baixo é até 300 megajoule. No médio é entre 300 e 1.200 megajoule. E no alto é acima de 1.200. No caso aqui, a gente vai levar em consideração até 300. Se fosse acima disso, seria 300 a 1.200. Então ficaria no médio se fosse acima. Como é exatamente 300, ele entra no grupo do baixo. Quando isso acontece, quando já tem essa informação, que os meus 300 que eu tenho é uma carga de incêndio baixa, tá? Então, baseado nas informações dessa tabela, minha carga é baixa. Depois de ter essas informações, eu vou ter que ir lá na instrução técnica de número 21, que é justamente a principal instrução técnica voltado para a proteção de extintores de incêndio. É nela que a gente vai ter as informações de como que eu vou fazer o distanciamento e aonde começa o primeiro extintor. Então, lá na instrução técnica de número 21, eu tenho aqui o item 5.1.4 que faz o seguinte: os extintores portáteis devem ser distribuídos de tal forma que o operador não percorra uma distância maior do que o estabelecido. E aqui tem a tabela número 1, que fala que é uma distância máxima de caminhamento. Isso é muito importante, tá, gente? Muitas vezes o pessoal faz um raio, coloca um extintor em um ponto e cria um raio de distância, achando que aquela área está protegida. Mas não é um raio, uma linha reta que você faz essa distribuição. É de caminhamento. É você sair de um ponto, de onde está esse extintor, e andar uma distância determinada para poder saber se aquela área está ou não protegida por aquele extintor que foi posicionado em um ponto estratégico. No caso que a gente fez até agora, todo aquele enquadramento, deu risco baixo, aqui a gente consegue identificar que ele entra, o risco baixo, numa distância de caminhamento de 25 metros. Beleza, então põe um extintor aqui, eu puxo uma régua de 25 metros e ponho outro. Não, não é bem assim. Como falei para vocês, não é bem uma linha reta. É de caminhamento, a pessoa andar até chegar aquele extintor. Quando você anda aqui ao extintor, você tem o quê? Você tem parede no caminho, você tem objetos no caminho. No caso de uma indústria, pode ter máquina, materiais armazenados. E você acaba desviando. E esse desvio que você faz, ele vai comendo um pouco desses metros. Então, muitas vezes, como falei para vocês, não é um raio, não é uma linha reta. É um caminhamento. Para cada 1 metro que você anda, desviando de obstáculos até chegar no extintor. Então, é nessa forma que você vai fazendo a distribuição. O bombeiro militar, quando vai fazer a inspeção dele, ele vai contando passos. Se eu me falo a memória, a cada 2 passos ele conta 1 metro. Ele vai fazendo isso até chegar no extintor para poder saber se está dentro do enquadramento ou não. Muitas vezes o bombeiro ele pede mais um extintor porque ele viu que a distância está muito longa. Não está dentro do que foi determinado nessa distância mínima. E necessita de uma colocação de mais um extintor para poder dar essa distância. Então, a distância do extintor para o outro é de caminhamento. Então, 25 metros caminhados
passando por obstáculos até chegar no extintor. Aqui nessa imagem nós temos um exemplo. Temos aqui um extintor que foi posicionado próximo da entrada, que é o correto, tá? O primeiro extintor que tiver no estabelecimento, ele começa primeiramente dentro de 5 metros da entrada principal. Então, da entrada principal da edificação, dentro de 5 metros tem que ter pelo menos um extintor. E deste extintor você vai distribuindo os demais. Então, nós temos o extintor aí próximo da entrada, dentro de 5 metros. E desse extintor ao outro, a gente vai contando esses metros caminhados, passando por obstáculos, até chegar no outro. Chegou no outro, coloca esse extintor. E assim você vai fazendo em todo o ambiente. Tá vendo que tem salas que estão vazias, salas que não têm extintores? O que isso significa? Isso significa que esses extintores que estão próximos dessas duas salas, se você sair de uma ponta e for andando até o extintor, vai estar dentro dos 25 metros. Então, essas salas que não têm extintores de incêndio, elas estão protegidas? Sim, pois elas estão dentro desse caminhamento do extintor. Se elas não tivessem, aí você tinha que acrescentar mais um extintor dentro dessas áreas. Tá bom? Então, muitas vezes você entra em uma sala da empresa, você vê que não tem extintor, você acha que é estranho, mas na verdade é que ele está protegido por um extintor que está nas proximidades, porque baseado no risco de incêndio da edificação, da carga de incêndio dela, 25 metros colocou essa área como protegida, tá bom? Se fosse uma situação de um risco mais alto, no caso lá seria um caminhamento menor, e você ia aumentar mais ainda a distribuição de extintores dentro do local. Aqui é um exemplo, tá? De você sair andando, vendo se dá a distância de 25 metros caminhado, você tem uma noção se essa área está ou não está protegida. Então, no caso aí, eu fiz esse círculo azul em volta em cada extintor, mostrando que essas áreas estão sim protegidas, pois no caminhamento o trabalhador que, se precisar de um extintor de incêndio, ele consegue chegar a tempo dentro dessa metragem que foi determinada. Porém, não é só isso. Aqui também nós temos um item que é o 5.2.1.12, que fala o seguinte: riscos específicos deve ser protegido por extintores de incêndio independente da proteção geral da edificação ou da área de risco, tais como, exemplo, todos aqueles extintores que eu mostrei para vocês na imagem anterior, eles são extintores que estão protegendo de forma geral. São aqueles extintores que estão sendo distribuídos devido à metragem baseado na carga de incêndio. No caso lá, 25 metros. Já nesse caso aqui, estão falando de situações de área de risco na qual necessita de um extintor exclusivo para elas. É o exemplo aqui dos painéis elétricos. Vocês devem ver muito isso, principalmente nas empresas, no shopping. A gente vê muito que no lado de um painel elétrico tem lá um extintor de CO2. Então, o que acontece? A gente acaba, além de fazer aquela proteção de forma geral, como fizemos anteriormente, para cada situação prevista nesse item, que é o caso de casa de caldeira, casa de bomba, força elétrica, casa de máquina, galerias, locais de armazenamento de líquido combustível inflamável, todos esses locais devem ter um extintor para proteger exclusivamente essas situações de risco. Então, além do geral, tem que ter esses extintores nesses locais específicos também. Outro detalhe também muito importante: se você já está dentro de uma empresa que já tem um AVCB, provavelmente
Na verdade, provavelmente não, ela já deve ter, certeza. Ela tem um mapa, no caso aí, uma planta de incêndio que mostra para você cada equipamento e o seu local destinado. Então a gente consegue, através dessa planta, identificar aonde que os extintores têm que estar posicionados e qual é o tipo de extintor que já foi determinado pelo projetista para estar naquele local. Então é muito importante também, quando você já está numa empresa que já tem toda essa documentação, você fazer um checklist, você verificar se está batendo com as informações da planta com a realidade que você tem lá no estabelecimento. Então, a planta de incêndio, ele é uma ferramenta de extrema importância que você tem que ter em mãos para poder fazer esse cara crachá. Ah, mas eu tenho um pouco de dificuldade com a legenda, com as figuras. Eu não sei o que cada uma significa. Na legenda, você tem lá algumas especificações que explicam para você o que significa essa simbologia. Se por acaso não tiver muito bem descrito, não tiver muito bem, vamos dizer assim, o ator que escreveu, a pessoa que fez a planta, não deixando de uma forma muito mais clara, você tem um reforço que está lá na instrução técnica de número 3 do Corpo de Bombeiro aqui do Estado de São Paulo, que ele também mostra para você essas simbologias, o que cada uma significa, para poder ajudar a todos os profissionais que for fazer esse tipo de verificação, poder identificar, ver qual é a simbologia e saber como que foi feito essa distribuição e tá fazendo essa conferência da planta com a realidade. Então, senhores, esse foi o vídeo. Tentei trazer aqui de forma bem mais rápida e objetiva. Se por acaso você tem interesse de conhecer mais ou tem alguma informação que você está buscando, coloca aí nos comentários, faz a sua pergunta e eu estarei respondendo nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado, deixe seu joinha e até mais.